Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus em mais esse dia em que passamos a palavra do Senhor para cada um dos irmãos, para os corações dos irmãos, desejando sempre que os irmãos estejam bem, na graça e no amor do nosso Senhor Jesus, mais um dia. Vamos passar uma palavra, se encontra em Atos dos Apóstolos 9, no versículo 36 em diante. Uma palavra bastante conhecida, em que os irmãos, a gente pode pegar como exemplo para as nossas vidas. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. E ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando que não demorasse em vir com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodeavam e chorando, e mostravam as túnicas e vestes que Dorcas fazia quando estava com ela. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltou-se para o corpo, e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. E ela, dando-lhe a mão, levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor. Amém? Glória seja dada no nome do nosso Senhor Jesus. É um dos milagres, né? Feitos por Jesus, por intermédio dos seus discípulos, por intermédio de Pedro, que passava ali naquela cidade, que passava ali para aquela cidade pregando a palavra, levando a mensagem, e ele foi chamado para atender esta discípula, né, Tabita, que acabava de morrer. Uma pessoa muito boa, uma pessoa onde as suas obras para com o próximo, para os necessitados, era muito notória ali naquela região. Todo mundo a conhecia pela sua bondade e pelo seu amor, e pelo amor que ela tinha aos necessitados, aqueles que precisavam de algo por parte dela. E ela ela dispunha o seu tempo para atender esses necessitados, essas pessoas que realmente precisavam, porque eram pobres, né? E então ela fazia vestes, ela se dedicava realmente aos pobres, aos necessitados, né? E era uma testemunha de amor, uma testemunha viva, né? De amor, de boas obras, né? E em que quando Pedro as encontrou, né? Foi ao encontro dela, ele pôde ver, né? O testemunho daqueles que estavam ali, pessoas que foram ajudadas por ela, né? E muitas pessoas mostravam, né, as obras de Tabita, mostravam as túnicas e as vestes que Dorcas fazia, né, para com elas. Então, é um testemunho muito bonito, um testemunho de amor, onde todos reconheceram aquela mulher como uma serva, né? Uma serva que tinha um grande amor
aos necessitados, aqueles que precisavam. E ela foi chamada de Dorcas de muitas boas obras, né? Muitas obras de amor, assim como Deus operava, né, através de Pedro para curar, né? Que nem nós vimos no versículo 33 e 35, né? Inclusive para ressuscitar os mortos, né? Ele também operava através de Dorcas, né? Para praticar atos de bondade, atos de amor para ajudar os necessitados, ajudar os próximos. Isso tudo pode ser considerado manifestação do Espírito Santo, manifestação do amor de Deus no coração de cada um, e os milagres, né? Esses milagres que nem Pedro, Jesus por intermédio de Pedro, operar esses milagres e esses sinais de prodígios, né? Paulo ele enfatizou bem esta verdade, né? Em 1 Coríntios 13, que diz a suprema excelência da caridade, né? Então, no capítulo 13, ela é uma continuação do ensino de Paulo, né, sobre os dons espirituais. Ele enfatiza que aqui que ter dons espirituais sem amor, sem caridade, de nada adiantava. Então a gente vê como era importante, né, a vida de Dorcas, o seu mover, o mover do Espírito Santo de Deus por intermédio dele, e esses exercícios dos dons espirituais com amor. O amor sendo o único, né, o único contexto dos dons espirituais que pode cumprir o propósito de Deus. Então deve ser o princípio predominante de todas as manifestações espirituais. Então, Dorcas ali, né? Dorcas, ela pôde exercer, né, esse, vamos chamar assim, de dom espiritual pela caridade, pelo amor, né? E Deus, ele reconhece todas essas coisas. E naquela hora de precisão, né? Naquela hora onde todos estavam chorando pela morte de Tabita e pela falta que realmente ela ia fazer àquela comunidade, ia fazer aquele povo que esperava dela, né, que tinha com ela uma pessoa de boas obras. Eu creio que não só na parte de fazer roupas, mas eu acredito que em toda obra de caridade para com os pobres, né? Então, mas existe uma diferença: o fazer com amor, o fazer com dedicação, o fazer na expressão legítima do mover do Espírito Santo em cada coração. E Tabita, ela foi blindada com esta ação maravilhosa, com essa bênção maravilhosa que foi a manifestação por intermédio de Pedro, né, a ressuscitando e mostrando para todo aquele povo o poder de Deus, o poder do nosso Senhor Jesus na manifestação de suas maravilhas na vida e nessa grande bênção que essa serva de Deus, essa serva do Senhor recebeu por intermédio da ressuscitação. E eu acredito que ela continuou a sua vida ajudando os pobres, ajudando a todos os necessitados. Então, que a manifestação do Espírito Santo por intermédio da caridade, do amor ao próximo, fique em nosso coração, fique em nossa
nos nossos atos. Atos de amor, atos de caridade. Que Deus abençoe os irmãos e tenham um excelente final de semana, movidos por Jesus, direcionados por Jesus e pela graça. Amém.